Você já se sentiu preso em uma vida que não representa quem você é? Já percebeu que, por mais que estude, tente crescer ou mude seus hábitos, parece que alguma coisa continua te puxando para trás? Talvez você não esteja falhando por falta de esforço, e sim por um motivo muito mais invisível. As pessoas que te cercam. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa, Enriquece e Mais Esperto que o Diabo, foi categórico ao afirmar: ninguém escapa do poder do ambiente mental em que está inserido, e esse ambiente é construído principalmente pelas pessoas com quem você mais convive. Amigos, familiares, colegas de trabalho, todos estão transmitindo ideias, medos, crenças e comportamentos para você. O tempo todo. Pessoas são como transmissores. Elas espalham padrões mentais. Se você está cercado de pessoas negativas, conformadas, críticas ou medrosas, a sua mente está absorvendo isso, mesmo que você ache que está imune. Você pode ser forte por um tempo, mas a repetição vence a resistência. E sem perceber, você começa a viver no mesmo padrão de quem te rodeia. Hill chamava isso de influência silenciosa. Não é algo que te ataca diretamente, mas que te enfraquece dia após dia, gota por gota. E o mais assustador, ela não vem de inimigos. Vem de quem você chama de amigo. Vem de quem diz te amar, mas não sabe crescer, não quer mudar e não suporta ver você tentar. Neste vídeo, você vai entender por que o ambiente ao seu redor pode estar matando seus sonhos, sabotando sua energia e travando o seu sucesso. E mais, vai aprender como reconhecer esses padrões, como se proteger e, principalmente, como se libertar desse ciclo para construir um círculo que te fortalece em vez de te sabotar. Como os perdedores influenciam sua mente sem que você perceba. Você pode até pensar que é uma pessoa independente, com opiniões próprias e metas definidas. Mas segundo Napoleon Hill, isso é uma ilusão comum. A mente humana é altamente sugestionável, e grande parte dos nossos pensamentos, decisões e emoções são moldados por influência externa, especialmente pelas pessoas com quem convivemos com frequência. Hill chamou isso de ambiente mental coletivo. É como um campo invisível, um clima psíquico que envolve você sem pedir permissão. E esse ambiente é formado por tudo o que é repetido ao seu redor: ideias, crenças, valores, hábitos, medos, comportamentos. Cada conversa, cada gesto, cada frase dita com emoção, entra no seu subconsciente como uma semente. E com o tempo, essas sementes criam raízes. Agora imagine o que acontece quando esse ambiente é formado por pessoas sem propósito, sem ação e sem fé. Pessoas que reclamam o tempo todo, que sempre têm uma justificativa para o fracasso, que culpam tudo e todos, mas nunca assumem responsabilidade. Essas pessoas estão te moldando, mesmo que você não perceba, mesmo que você discorde delas. O subconsciente não sabe filtrar sarcasmo, ironia ou passividade. Ele absorve tudo o que é dito com repetição e emoção. Quando alguém diz, toda semana, que a vida é injusta, ou que não dá para vencer jogando limpo, ou que sucesso é só para quem já nasceu com sorte, sua mente registra isso como referência. E essas referências começam a competir com as suas ideias de crescimento. E é aí que você começa a se sabotar. Começa a duvidar. Começa a hesitar. Começa a se sentir estranho por sonhar alto, por ser disciplinado, por querer algo diferente. Porque a vibração à sua volta não sustenta a sua ambição. Ela a rejeita. E você, querendo se adaptar, começa a baixar o volume do seu potencial. A influência não é sempre direta. Na maioria das vezes ela é sutil. Está nas piadas, nas brincadeiras, nas perguntas com tom de julgamento. Você vai mesmo tentar isso? Você acha que dá certo? Nossa, está obcecado com esse negócio de sucesso, hein? Essas frases entram como espinhos. E se você não estiver consciente, elas se transformam em limites internos. Por isso, Hill afirmava que você se torna a média das influências que mais escuta. E isso não é só teoria, é neurologia, é comportamento, é realidade. A pergunta é: quem está moldando você hoje?
Os comportamentos silenciosos que destroem sua mentalidade. Napoleon Hill era obcecado por entender o fracasso. Ele estudou milhares de pessoas ao longo de décadas para descobrir por que algumas vencem e outras permanecem estagnadas, mesmo tendo talentos, oportunidades e até conhecimento. E uma das descobertas mais surpreendentes foi que o fracasso não vem, na maioria das vezes, de grandes decisões erradas, mas sim da convivência prolongada com padrões mentais destrutivos. E esses padrões nem sempre gritam, eles sussurram, entram de forma sutil, disfarçados de opinião, de cuidado, de humor, e são repetidos por pessoas que você talvez admire, ame ou conviva há anos, mas que estão, sem perceber, alimentando uma mentalidade de derrota. Veja alguns dos comportamentos mais comuns entre os que Hill chamaria de perdedores, não em valor humano, mas em condição mental e comportamental. 1. Vitimismo crônico. São pessoas que sempre encontram um culpado: o chefe, o governo, o tempo, a infância, o signo. Nunca é responsabilidade delas. E quando você convive com isso, sua mente começa a buscar culpados também, em vez de soluções. 2. Medo disfarçado de prudência. Elas dizem: você precisa ser realista. Mas, na verdade, estão com medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de sair da zona de conforto. E quando você compartilha uma ideia ousada, elas reagem com desânimo, e isso mina sua coragem. 3. Desprezo pelo esforço. Essas pessoas odeiam a palavra disciplina. Acham que tudo tem que ser fácil, que se for para ser vai acontecer. Rejeitam o processo, idolatraram o imediatismo e a sorte, e fazem você se sentir exagerado por querer construir algo com constância. 4. Crítica disfarçada de conselho. Quando você começa a crescer, elas dizem que estão te alertando, mas no fundo, querem que você volte ao mesmo nível. Dizem que você está sonhando alto demais, se afastando, se achando. Elas não querem te proteger, querem te puxar de volta. 5. Humor destrutivo. Piadas sobre seu projeto, sobre seu estilo de vida, sobre sua fé, sua ambição. Lá vem o empresário de palco. Vai virar coach agora? Você ri para não parecer arrogante, mas cada riso é um ponto a menos na sua autoconfiança. Esses comportamentos são invisíveis quando vistos isoladamente, mas juntos formam uma barreira energética e emocional que limita seus movimentos. Hill dizia que fracasso é um processo silencioso e quase sempre coletivo. Por isso, se você quer mudar sua vida, o primeiro passo não é mudar de emprego, de cidade ou de estratégia. É mudar de convivência mental. O ambiente molda sua identidade, mesmo contra sua vontade. Você pode ter lido todos os livros certos, ter anotado metas com clareza, ter feito planos, visualizações e até orações. Mas se o seu ambiente mental continua o mesmo, cercado de pessoas sem visão, sem movimento e sem compromisso com o crescimento, sua identidade vai ser arrastada de volta para o ponto de partida. E isso não é drama. É ciência. Napoleon Hill afirmava que o ambiente tem o poder de moldar a identidade de uma pessoa, mesmo que ela não perceba. Ele dizia que a mente subconsciente não distingue entre o que você pensa por escolha e o que você absorve por exposição constante. Tudo o que se repete com emoção e frequência vira crença. E tudo que vira crença vira comportamento. Logo, quem você ouve define quem você se torna. Você começa a pensar igual, falar igual, reagir igual. E o mais perigoso, começa a achar tudo isso normal. Porque o ambiente médio cria uma bolha de realidade, onde o extraordinário parece exagero e o medíocre parece razoável. E quando você tenta sair dessa bolha, vem a resistência, a crítica, o isolamento, as piadas, as acusações de arrogância. Mas isso não é culpa das pessoas, é da lógica inconsciente do grupo. O ambiente tenta se proteger da mudança, e qualquer um que se mova diferente vira ameaça. Por isso, Hill era claro ao dizer que o sucesso começa com um reposicionamento consciente. Parar de se deixar influenciar por acaso.
Começar a escolher o que entra na sua mente com o mesmo zelo com que você escolheria o que entra na sua casa. E isso exige força interior. Porque às vezes, quem mais te limita é quem mais você ama. Você não precisa cortar ninguém de forma agressiva, mas precisa limitar o espaço que essas vozes ocupam dentro de você. Não é sobre excluir pessoas, é sobre proteger seu propósito. Sobre entender que, enquanto você continuar inserido em um círculo de conformismo, a sua mente vai fazer de tudo para se encaixar, mesmo que isso custe sua essência. A boa notícia? Você pode mudar o ambiente, mesmo antes de mudar as pessoas. E no próximo bloco, vamos ver como fazer isso de forma inteligente, sem precisar se isolar do mundo. Como se proteger sem se afastar de tudo. Uma das maiores dúvidas de quem começa a despertar é: preciso me afastar de todo mundo? E a resposta de Napoleon Hill não é radical, mas consciente. Ele nunca disse para cortar todas as pessoas da sua vida. Ele ensinava a ser seletivo com quem você permite influenciar sua mente. Você pode conviver com pessoas que pensam diferente de você. Pode amar quem ainda não acordou para o próprio potencial. Mas não pode permitir que essas vozes dirijam sua vida interior. A chave não é o afastamento físico, e sim o reposicionamento emocional e mental. Em outras palavras, você para de se misturar com qualquer energia. Isso significa definir fronteiras invisíveis, mas firmes. Por exemplo, quando alguém começa a reclamar, criticar, zombar ou colocar medo, você não rebate, não discute, mas também não absorve. Você escuta sem se identificar. Você observa sem reagir, porque você sabe quem é e sabe onde quer chegar. Napoleon Hill chamava isso de autodisciplina mental. É a capacidade de filtrar o que entra na sua mente. E se você quer crescer, precisa treinar essa habilidade todos os dias. Porque o mundo está cheio de ruídos, distrações e opiniões que não contribuem com nada. E se você não filtrar, sua mente vira um depósito de lixo emocional. Outra estratégia poderosa que Hill ensinava era criar um círculo invisível de influência positiva. Mesmo que você não tenha ao seu redor pessoas que compartilham sua visão, você pode construir isso virtualmente. Ouça mentores, leia livros, assista conteúdos que elevem sua vibração. Exponha sua mente, diariamente, àquilo que representa o seu futuro, e não o seu passado. Esse processo não precisa ser solitário, mas precisa ser seletivo. Porque, como Hill dizia, você nunca se elevará acima da qualidade das influências que permite em sua vida. Portanto, mantenha o coração aberto, mas a mente protegida. Esteja no mundo, mas não seja moldado por ele. Seja luz onde há escuridão, mas cuide para que a escuridão dos outros não apague sua própria chama. No próximo bloco, vamos falar da estratégia mais poderosa de Hill para mudar de ambiente e se cercar das pessoas certas, mesmo começando do zero. A estratégia do Mastermind e a construção do novo círculo. Napoleon Hill não apenas identificou os perigos de um ambiente tóxico, ele ofereceu um dos conceitos mais revolucionários do desenvolvimento pessoal: o Mastermind. Segundo ele, nenhuma mente evolui sozinha por muito tempo. A mente humana precisa de outras mentes, mas não de qualquer uma. Precisa de mentes alinhadas, focadas, conscientes e comprometidas com o crescimento. O Mastermind é um grupo de 2 ou mais pessoas que se reúnem com um propósito elevado, em harmonia e com frequência. Não é apenas uma amizade. É uma aliança mental estratégica. Quando essas pessoas se conectam intencionalmente, surge uma força invisível, uma terceira mente, como Hill dizia, mais poderosa do que qualquer uma das mentes separadas. Essa força coletiva potencializa ideias, fortalece decisões e cria um ambiente fértil para o sucesso. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não precisa esperar ter esse grupo ao seu redor fisicamente. Você pode criar o seu mastermind espiritual e intelectual agora mesmo. Comece escolhendo quem você quer ouvir. Faça uma seleção dos autores, pensadores, empreendedores, líderes espirituais e mentores que representam aquilo que você quer manifestar. Alimente-se da presença dessas vozes todos os dias.
Hill dizia que você pode criar um mastermind mesmo com pessoas que já morreram, desde que suas ideias ainda vivam em você. A segunda etapa é mais prática. Comece a identificar pessoas ao seu redor que estejam despertando. Elas podem não ser perfeitas, nem tão avançadas quanto você gostaria, mas estão buscando. E onde há busca, há espaço para evolução. Comece pequeno. Um amigo que também quer ler mais, uma colega que também quer sair da estagnação. Uma conversa por semana pode se transformar em uma base sólida para crescimento mútuo. O Mastermind é sua proteção contra a mediocridade. Ele cria um novo ambiente mental, onde a fé é alimentada, os sonhos são respeitados e o esforço é valorizado. Você não precisa de muitas pessoas. Precisa de pessoas certas. Alguém que te lembre quem você é quando você esquecer. Alguém que te desafie com amor, que celebre suas vitórias e que ande na mesma direção. A verdade é simples. Ou você se conecta com mentes que te elevam, ou será puxado pelas que te limitam. Hill deixou isso claro. O sucesso não é um caminho solitário, mas é, com certeza, um caminho seletivo. No último bloco, vamos encerrar com a reflexão mais poderosa. Quem você ouve está moldando quem você se torna. E essa escolha define o seu destino. Você se tornará o que chegamos ao ponto mais importante de toda essa reflexão. Você está se tornando aquilo que você tolera. A mente humana é adaptável, influenciável e sensível. Ela não vive isolada. Ela se molda ao que repete, ao que ouve, ao que observa e, acima de tudo, ao que aceita. Napoleon Hill dizia que a grande tragédia não é o fracasso, mas a aceitação passiva de uma vida inferior ao seu potencial. E essa aceitação começa quando você se acostuma com a negatividade, com a estagnação, com o desânimo. Quando você deixa de se incomodar com a mediocridade ao seu redor, é porque ela já está dentro de você. Você se torna igual àquilo que você não combate mais. Igual àquilo que você permite se repetir em silêncio. E se você está cercado de vozes derrotadas, que zombam do sucesso, que rejeitam a fé, que vivem no piloto automático, você precisa acordar. Porque enquanto você continuar absorvendo esse padrão, sua vida será apenas uma repetição do que os outros acham possível. Talvez você tenha crescido ouvindo que sonhar alto é perigoso, que disciplina é coisa de fanático, que dinheiro é sujo, que sucesso muda as pessoas. Mas hoje, com clareza, você pode fazer uma nova escolha. Parar de viver pela mentalidade dos outros e começar a construir a sua própria. Você não precisa brigar com ninguém, nem provar nada. Basta se comprometer com a sua missão. Cercar-se de quem te fortalece. Criar um ambiente interno mais poderoso do que qualquer ruído externo. E lembrar todos os dias que quem você ouve é quem você se torna. A sua vida será a média das vozes que você mais escuta, das ideias que você mais repete, dos hábitos que você mais tolera. Então pergunte a si mesmo: quem está moldando minha mente? E mais importante, essa influência me aproxima ou me afasta da vida que eu quero construir? Porque no final, não são as suas intenções que definem seu destino. São os ambientes que você escolhe habitar. E se o ambiente atual não te representa, não espere que ele mude. Mude você. Hill acreditava que todo ser humano carrega uma centelha de genialidade, mas só os que assumem o controle de suas influências externas conseguem acendê-la de verdade. Então, se você sentiu esse chamado hoje, faça um compromisso com você. A partir de agora, não tolere mais o que te diminui. Só o que te eleva. Porque essa decisão muda tudo.